Espero que esteja tudo bem, sempre alerta. Boa noite, tudo bom? Beleza. Bom, e acho que vocês estão vendo aí, né, minha tela. Não tá agora, Adriano? Tá gravando, beleza? Tá sim. Tá ok, Paulo. Sim, Tá bom. estamos Então, visualizando. beleza. Agora, oficialmente, né? Boa noite a todos. A gente vai começar com o entretenimento, né? A gente vai começar a nossa, como bom mineiro, né? A gente vai começar a nossa prosa aqui com um momento de entretenimento e compartilhando um pouco conhecimentos, né? Eu não me apresentei antes de nós estarmos iniciando. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou da região escoteira de Minas Gerais, sou escotista do 107 MG, Grupo Escoteiro Coronel Vicente Torres Júnior. Atuo na região de Minas Gerais como formador e também já tive experiências de formação aí em mais de 14, né? Foram 17 regiões escoteiras diferentes, né? Com experiências de formação, sejam presenciais e também já fazendo mais de um ano aí com as experiências virtuais, online, no Campo Escola Virtual, etc. Atualmente eu só tenho essas funções na nossa instituição, já exerci outras funções em nível regional, nível nacional, e estamos aí, né, atravessando esse maremoto, né, chamado aí de pandemia, que lamentavelmente, né, vem nos causando tanta tristeza, mas o escoteiro alegre sorri nas dificuldades, né? Acredito que todos que aqui estão, assim como eu, nós estamos aí tentando vencer essas barreiras do escotismo virtual, podendo proporcionar, né, atividades atraentes e progressivas e variadas como um dos pontos do nosso método, como uma forma de manter, não deixar a peteca cair. E essa que é a principal virtude deste momento. Nesse exato momento, a gente vai falar aqui sobre ciclo de programa do Ramo Sênior, um evento de formação da região escoteira de Sergipe. Já agradeci, mas segue novamente o agradecimento aí ao convite, estar esta noite com vocês, ao Adriano, que é o nosso moderador aqui hoje. Então, para começarmos, antes de eu ficar aqui colocando PowerPoint, ficar falando, né, a gente vai pedir para que cada um, com o seu telefone celular, possa detectar esse QR Code que está aí na tela, ou então acessar o site slido.com, Slido, mas a gente fala Slido, né? E digitar esse código 734-435. E aí a gente vai responder essa pergunta aqui em conjunto, ó. A primeira pergunta é essa. Deixa eu pôr aqui em tela cheia. Vamos lá, está carregando. Só responder essa pergunta aí para mim, ó. Nós vamos formar uma bela nuvem de palavras nesse contexto, né? Então, novamente, é slido.com, digite o código 734-435. Ou então, com o QR Code do celular, você vai ter acesso, né, direto à pergunta. E é essa aí, ó. Né? Acredito que muitos aqui devem ser escotistas de ramo sênior. Hoje é a noite do ramo sênior na região escoteira de Sergipe, né? Então, qual o diagnóstico você destaca, né, na sua sessão de ramo sênior? Então, vamos começar o nosso assunto, o nosso bate-papo de hoje, com essa interação. Acesse aí, né, slido.com e digita o código 734-435, ou então, né, com o QR Code do celular ali, né, na imagem no canto esquerdo superior, e responda aí essa pergunta. Estou esperando aqui vocês responderem. Já está aberto, ó, né, já podem aí, ó, pronto, agora já pode responder. Vamos ver se alguém pode ser o primeiro aí, ó. Pode ser também, Adriano, se você quiser responder aí. Não sei se você é escotista do ramo sênior, mas pode ser da tropa escoteira, né? Quem aqui não for do ramo sênior, que é hoje na sua tropa, na sua sessão. Ó, aparecemos ali já, empolgação e entusiasmo, um diagnóstico aí a ser tratado, né? Enquanto vocês estão respondendo, a gente vai dizendo o que é o diagnóstico de uma sessão, né, gente? Esse termo diagnóstico está tão relacionado aí a patologias, né? A situações de saúde, mas a ideia é esta mesmo. Então, por exemplo, quando nós temos uma febre, né, algo muito simples, né? Uma febre é um diagnóstico que pode ser de várias doenças, né? Pode ser uma gripe, pode ser algum tipo de infecção, né, algum outro tipo de insolação. Então, o diagnóstico são sintomas, né, são sinais que a sessão, né, e o corpo humano, referendo aí a patologia humana, vão dando, né, e que se faz necessário que tenha, né, que se faça alguma atitude, que se possa ser feito alguma coisa para que esse diagnóstico possa ser sanado.
né? Então, imaginemos nós com febre, né? Quem está com uma febre aí, se não for tratada, essa febre pode passar aí para outros tipos de infecções, né? Eu não sou da área médica, mas pode chegar a uma situação bem ruim. Então, a mesma coisa dos diagnósticos das sessões escoteiras, no nosso caso aqui do ramo sênior. Se o diagnóstico não for tratado, né, não for ali olhado com atenção pela equipe de escotistas e por todos os outros organismos que compõem a seção do ramo sênior, esse diagnóstico pode vir a destruir uma tropa, né? Ou seja, começar a ter evasão, começar a ter desmotivação, os próprios escotistas não, né, ficarem mais com boa vontade, com entusiasmo a desenvolverem as atividades, e nós estamos vendo aí a nossa tela com muita, nossa nuvem de palavras começa aí a ser formada com muita interação. Vou destacando aqui algumas palavras que estão sendo ditas. Ó, empolgação, reconstrução, vontade de fazer, pouca adesão, perseverança, atividades vigorosas, em prontidão e um monte de exclamação ali, empolgação, desmotivação, desinteresse. 9 colegas responderam até agora. Acredito que a gente tem muito mais aqui, viu? E podem responder de novo, né? Essas imagens que estão aí, essas palavras que estão na tela da nossa nuvem de palavras, possa talvez fazer você lembrar de um outro diagnóstico, né? A gente pensa que não existe somente um, né? E trabalhamos no ciclo de programa aqueles diagnósticos, né, que são mais prioritários, que são mais emergenciais, né? Decorrente à situação, à vivência atual da nossa sessão. Então, a gente está vendo aí vários diagnósticos, mas nenhum ainda se destacou, né? Porque essa ferramenta do slide.com, quando nós temos uma palavra, né, ou algumas mensagens, agora começou a ter uma configuração diferente, que possa ser respondida, que possa aparecer nas respostas com mais de uma vez, apareceu um destaque aí, exatamente o que eu estou falando, né? Desinteresse, né? Começou a palavra desinteresse, porque ela apareceu várias vezes, né? Nas respostas aí dos colegas. A gente vai esperar mais um pouquinho. Vamos ver se a gente bate em 20, ali no canto superior direito, a gente vê o contador, se nós conseguimos bater em 20 participantes, né? E aí a gente vai trabalhar com essa nossa nuvem de palavras e, quem sabe, tomá-la como exemplo para o nosso raciocínio, né? Que ao longo da palestra a gente vai, ao longo do webinar, nós vamos desenvolvendo um raciocínio sobre o diagnóstico que foi aí enfatizado por vocês, né? Então, olhando aí para a sua sessão, muitos aqui que são escotistas de ramo sênior, qual o diagnóstico, qual aspecto ruim, qual característica ruim, que não é acessível, né, desmotivante, que a sua sessão de ramo sênior apresenta? Sabemos bem, né, que a situação da pandemia vem dificultando muito, né, desses diagnósticos que estão aí na tela, né, por muitos grupos escoteiros aí, muitas sessões há mais de um ano sem poder se encontrar, né? Isso aí realmente é algo que impacta e que proporciona diagnósticos, às vezes, difíceis de nós podermos trabalhar. Mas eu acho que tá bom, né? Vamos parar por aqui. Então, destacou aí, eu vou dar até um print aqui na tela, ó. Beleza, para a gente depois ter esse registro. Eu vou deixar em aberto, mas vamos seguir com a nossa apresentação, com o nosso bate-papo, mas, né, fica aí, até mesmo para quem não conhecia essa ferramenta Slido.com, eu utilizo com a minha tropa para poder realizar diagnóstico da tropa, né, na montagem de ciclos de programa. É muito simples, muito interativa, é em português, você consegue entender bem a montagem desse quadro interativo aí. E como nós fizemos agora, né, os jovens, o pessoal pode ir participando e a gente vê as respostas aí de cada um. Então, voltando aqui, ó, na nossa apresentação, já tivemos aí a primeira interação, né, e aí a nossa apresentação, né, falando sobre ciclo de programa do ramo sênior, e já temos um diagnóstico para tratar, né? Nosso diagnóstico aqui vai ser sobre desinteresse, que foi o que mais se destacou na consulta aí, nessa brainstorm, né, nessa tempestade de ideias virtuais feitas por vocês, né? Então, já novamente agradeço aí a região de Sergipe, parabéns pela iniciativa, né? Já tivemos aqui a Zel
falando sobre o ramo lobinho, o Celso Menezes falando sobre o ramo escoteiro, eu falando sobre o ramo sênior hoje, depois vai vir aí algum colega colaborando sobre o ramo pioneiro, depois o Adriano vai nos dizer, né, sobre o próximo encontro da região, e aí a gente entra nesse conceito sobre ciclo de programa, não é? Ou seja, qual que é o conceito básico? É uma ferramenta muito importante para a gente poder, através dela, atuar e fazer valer o método escoteiro. Então, o ciclo de programa é uma forma como se articulam as atividades de uma sessão. Ele vai ter, né, 4 fases sucessivas, deve rodar igual uma engrenagem, né, participativas, né, em um ano. Então, ou seja, em um ano, em média, se realiza cerca de 3 ciclos de programa. Isso não é regra, né? Eu, particularmente, né, tenho a experiência de um ano conseguir realizar 2 ciclos. Que se nós pensarmos, né, o ano tem 12 meses, não é isso? Vamos esquecer um pouquinho de pandemia, né, gente? Vamos tentar fazer uma reflexão aqui num cenário, se nós estivéssemos na normalidade. Dos 12 meses, nós temos aí o mês de dezembro, o mês de janeiro e o mês de julho, né, no meio do ano, que são férias, né? Os jovens viajam com as famílias, vão ter um período de descanso, né? Ou seja, desenvolver outras ações, e nós mesmos, adultos, né, voluntários, também temos outras atividades para desenvolver neste período. Então, dos 12 meses, já sobraram 9, né? Se nós pensarmos que o mês de fevereiro é um mês extremamente curto e o carnaval já pega uma boa parte, né, do mês, em alguns grupos escoteiros do Brasil, inclusive, só retornam depois do carnaval, né, retornam das férias depois do carnaval, esses 9 meses passa para 4 meses, passa para 8 meses, né? Dividido por 2, nós temos aí 2 ciclos de 4 meses, né, em que conseguimos perfeitamente trabalhar as 4 fases de um ciclo de programa. Então, não é regra, né? Nós estamos aqui compartilhando experiências. Quem já tiver alguma experiência aí de tempo de desenvolvimento do ciclo de programa na sua tropa, já pode manifestar aí pelo chat, ou então levantar a mão aí no comando do Teams para poder falar aqui conosco, e o Adriano vai moderando aí para a gente. Mas, em média, a gente tem aí cerca de 2 ciclos por ano, né? O ciclo de programa é um instrumento educativo que converte em sistema de consulta aos jovens. Eu costumo dizer muito que o ciclo de programa dentro de uma sessão, ele é uma contemplação do processo democrático, né? Ou seja, a gente vai estar contemplando todos, inclusive as minorias, né? Se nós montarmos bem, as minorias que eu me refiro aqui, né, são aqueles que não foram contemplados no processo de escolha das atividades, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas, se tivermos um ciclo bem montado, bem esquematizado, arquitetado entre a corte de honra e a equipe de escotistas, nós podemos ter aí atividades escoteiras que favorecerão gregos e troianos, né? Todo mundo vai ficar satisfeito com o desenvolvimento das ações, das iniciativas, né, das atividades escoteiras durante o período do ciclo de programa. Adriano, tem alguma manifestação no chat nesse contexto? Não. Então, beleza, né? Então, tá bom. Fiquem à vontade aí quem quiser colaborar e quiser participar. Alguns pontos importantes, né, que a gente destaca dentro do ciclo, né? Uma das questões importantes que, ao meu ver, o ciclo de programa, né, ele tem uma razão muito importante, né, apesar, inclusive, dele ser um dos instrumentos o instrumento, né, essencial que nós temos para a aplicação do método escoteiro. Eu destaco um dos pontos do método, que é a vida em equipe. Então, a gente consegue ter, né, a vida em equipe trabalhada, vivenciada, dentro do ciclo de programa, de uma forma muito mais, né, assim, assertiva, quando isso tudo fica muito bem planejado. E uma das questões aí importantes, né, neste ponto do método é a descoberta e aceitação progressiva de responsabilidades. Né, isso é muito importante, né? Ou seja, você propõe uma ação, uma iniciativa para a tropa, trabalha a sua ideia, capta adeptos, né? Ou seja, é um processo político, não deixa de ser, né? Você dá a sua ideia, conversa com o outro, a patrulha conversa entre si,
conversa com outros integrantes das outras patrulhas dentro da tropa, tenta pegar um alinhamento, né? Em vez de termos aí 4 propostas diferentes de atividades, às vezes uma patrulha X e a patrulha Y comungam com a mesma ideia, de 4 já cai para 3, quem sabe cai para 2, e quem sabe fica somente uma proposta contemplativa, né, de desenvolvimento de atividades para a sessão, além do que nós fazemos dentro do ciclo de programa os organismos da sessão escoteira, equipe de escotistas, corte de honra e assembleia de tropa funcionarem. E o sucesso de um ciclo de programa se dá, não é, quando esses organismos funcionam, dividem responsabilidades e cada um deles, né, tenham o seu papel, a sua ação, a sua iniciativa no ponto e na dosagem correta. Né? Então, quando se aceita responsabilidades, aqueles que estão vivenciando o período de monitoria, aqueles que participam da assembleia de tropa, estão ali decidindo, né, o futuro da sessão e fazendo com que a sua opinião possa ter adeptos ou saber esportivamente, escoteiramente, aceitar, né, um processo democrático, uma escolha que foi feita consultando e dando oportunidades a todos. É uma disciplina assumida voluntariamente, né? Ou seja, eu costumo dizer que a aceitação da lei promessa escoteira ela é de forma voluntária e assim, não é a minha opinião, né? A gente interpreta desta forma, de forma voluntária, tanto para o adulto quanto para o jovem. Não é, ninguém é obrigado a ser escoteiro, ele assume, né, cumprir e zelar os 10 artigos da lei escoteira e o texto da nossa promessa escoteira de forma voluntária. Ninguém está oferecendo dinheiro, ninguém está oferecendo nada para as pessoas serem escoteiras, né? Elas querem vivenciar essa magia do escotismo, esse grupo de amigos, essa aventura que é ser escoteiro, e um estilo de vida diferente do que muito a gente vê por aí, infelizmente, na sociedade, e dentro, né, do ciclo de programa, a participação voluntária. Minha atividade não foi contemplada, mas não foi dessa vez, né? No próximo ciclo a gente faz aquilo que eu quero, deixa eu colaborar aqui, participar da atividade que vai estar contemplando a nossa tropa nesse ciclo. É uma forma voluntária. E também, se as pessoas não quiserem participar, eles não participam, né? Sejam francos e sinceros, né, com os monitores, escotistas, para essa tomada de decisão. Um dos pontos também importantes para a vida em equipe é a capacidade tanto para cooperar como para liderar, né? Ou seja, é incentivado, e dentro do ramo sênior a gente tem potencialidades que isso possa acontecer, o rodízio entre os monitores, né? Ou seja, na sucessão de ciclos que sejam estimuladas novas lideranças. Antigamente a gente vivenciava aí, né, e vemos alguns exemplos ainda de monitores, né, de tropas sêniores e de tropas guias e tropas mistas se eternizarem, né, na função de monitores. Passa ciclo, entra ciclo, o monitor é o mesmo, com o pretexto dele ser, né, aquele jovem que possui uma progressão mais desenvolvida, né, está com a progressão quase chegando no escoteiro da pátria, tem uma experiência maior do ramo, mas, né, ou seja, o tempo todo de vivência desse jovem no ramo sênior, ele deixou de vivenciar de ser liderado. Né? Ele sempre foi líder, mas nunca foi liderado, né? Nunca pôde compartilhar, né, a experiência de liderança dele para os jovens que estão começando. Então, essa capacidade de cooperação, de saber liderar e ser liderado, também é um dos pontos muito importantes na vivência da vida em equipe, né? Um dos marcos aí do nosso método escoteiro. Os espaços democráticos ocorrem por meio de um sistema de participação que possibilita que os jovens tomem decisões e assumam responsabilidades. Isso aqui, né, não querendo ser redundante, eu até já disse, né? Ou seja, os organismos da sessão, seja a Corte de Honra e a Assembleia de Tropa, têm um papel fundamental nesse processo de construção. Né? Os escotistas, nós escotistas, né, só faremos e desenvolveremos e planejaremos as atividades e as iniciativas conforme foi a iniciativa, a escolha da Corte de Honra e com referendo da Assembleia da Tropa. Né? Ou seja, é um risco muito grande para nós, escotistas, desenvolvermos as atividades da nossa cabeça sem essa chancela. Né? Porque se der certo, todos ganham. Se der errado,
eles vão ser o primeiro a dizer que foi a chefia que desenvolveu, né, que montou a atividade sem consultar ninguém, né, sem seguir o planejamento, sem seguir aquele calendário. Então, eu destaco aqui esses pontos aqui da vida em equipe. A gente não vai estar aqui ensinando, viu, gente, como é que faz ciclo de programas, nós estamos hoje compartilhando experiências, né? Essa que é mais a temática do nosso bate-papo de hoje. Alguma manifestação aí no chat, Adriano? Até agora, não. Então, tá bom, vamos seguindo aí. Estou sentindo que o pessoal está um pouco calado, podem ficar à vontade. Esse ambiente democrático, né, que a gente tem dentro da sessão, todo mundo compartilhando e participando, são espaços em que os jovens da tropa participam ativamente do processo de tomada de decisões. Então, é muito importante, no dia da Assembleia de Tropa, eles possam manifestar os seus interesses, questionar na montagem do calendário que está sendo apresentado pela Corte de Honra, né, por que aquela atividade está muito próxima a uma atividade da região, a uma atividade do seu distrito escoteiro, que financeiramente pode impossibilitar a participação tanto de uma quanto da outra, né? Assim, não está contemplando o Jamboree, um outro evento nacional de grande participação, esqueceram. Então, é muito importante que esta participação, essa mobilização, ela possa ser o mais amplo possível. E, obviamente, né, cada um desses organismos não interferir na esfera do outro, né? A Corte de Honra saber qual que é o seu papel na montagem de um ciclo de programa e de acompanhamento e de monitoramento, né? Aqueles que fazem ali a concepção do calendário, conforme o diagnóstico que foi traçado, né, que foi ali consultado perante toda a sessão, a Assembleia da Tropa saber exatamente o seu momento de atuação, que é perguntar, né, questionar sobre a montagem do calendário, e quando se fala em ramo sênior, né, isso se dá de uma forma mais natural, a gente já tem uma expectativa que os próprios sêniores e guias tomam essa iniciativa, né, de tirar dúvidas, de esclarecimento, fazer valer a sua opinião, e os escotistas, né, saibam muito bem qual que é o papel deles. Né? Tem um colega aí, escotista da região de Goiás, o colega César, ele sempre diz aí, quando a gente se encontra nos eventos escoteiros, que não existe o meu escotismo, não existe o seu escotismo, existe o escotismo, né? Ou seja, da nossa instituição, do nosso programa educativo, que nós, escotistas, temos que fazer zelar e trabalhar, né, de uma forma bastante ampla, para evitar esse monte de diagnóstico aí que foi mostrado lá na nossa consulta, na nossa interação aí antes. Né? Então, o nosso papel como escotistas é fazer a coisa acontecer conforme o desejo dos jovens, né? E o desejo desses jovens, com a nossa orientação, com a nossa opinião, nunca com a nossa imposição, né, vai ser tomada, vai ser guiada para suprir os diagnósticos, né, conforme as ênfases que cada um desses diagnósticos aí se referendarão. Então, ou seja, quais que são esses organismos que, de forma coletiva, né, ou seja, de forma participativa, os sêniores e as guias, né, estarão aí envolvidos, né, junto com nós, né, junto com a equipe de escotistas. O Conselho de Patrulha, né, ele é uma esfera menor, né, mais reduzida, e é exatamente dentro da patrulha que as coisas funcionam, né, a interação, a participação e a coletividade, a Corte de Honra e a própria Assembleia de Tropa. No ciclo de programa, cabe ao Conselho de Patrulha apresentar diagnósticos da patrulha e da tropa, não é? E cabe também ao Conselho de Patrulha sugerir atividades, né, propor atividades após a Corte de Honra traçar a ênfase. Então, vamos entender aqui, né? Após esta montagem de quais que são aqueles diagnósticos mais prioritários dentro da sessão, a Corte de Honra se reúne, né, os monitores, também já sabendo quais que são as opiniões dos seus patrulheiros, né, dos seus jovens de patrulha, e a Corte de Honra vai dentro daquelas, né, daquele muro das lamentações de diagnósticos da sessão, que só serão coisas ruins, mas terão aquelas que se destacarão. A Corte de Honra, com a orientação dos escotistas, traçarão a ênfase. A gente tem que entender que a ênfase, né, de um ciclo de programa é um remédio para o diagnóstico. Né? Como eu disse lá no início, né, da febre que podemos ter, que
corresponde a vários sintomas, né, podendo ser várias patologias humanas, existem os remédios aí para suprir, né, a necessidade. Então, a ênfase ela vem dar uma resposta para o diagnóstico. No nosso diagnóstico que nós montamos aqui, simulamos, utilizando uma ferramenta, o Slido.com, destacou-se o desinteresse. Né? Ou seja, falta de... Vamos entender, né, gente, num contexto sem pandemia. Então, esse desinteresse talvez seria pelas atividades escoteiras, pelas ações do grupo, né? Desinteresse total por escotismo. O que poderia ser uma ênfase em resposta a esse desinteresse? Quem poderia ligar o seu microfone e contribuir aqui conosco? O que nós podemos ter como um remédio para esse diagnóstico de desinteresse de uma tropa sênior, de uma tropa guia ou de uma tropa mista? Quem poderia participar com a gente? Quem à vontade. Será que tem alguém aí, Adriano? O pessoal está muito calado. Vamos lá, gente. Eu vou fazer a pergunta de novo. Alguém quer falar? Vou fazer a pergunta de novo aqui, ó. Pode falar. Levanta a mão. Boa noite a todos, sempre alerta. Beleza. Quem está falando? Carlos Silva, de Pernambuco. Opa, beleza? Como é que vai? Tudo bem. Assim, o que eu vejo no momento de pandemia, realmente, o desinteresse dos jovens, porque o ramo sênior é um ramo que é muito focado na aventura, né? E essa questão dos meninos estarem à frente do computador realmente desmotiva bastante. E já passou a semana todinha na frente de um computador, devido às aulas online das escolas, né? E no final de semana, mais uma vez, no peito da tela para fazer escotismo, né? E os meninos gostam muito do ramo sênior de aventura. Acho que é isso que está desmotivando os nossos jovens nesse momento. Entendi. Não, entendi. E para esse, é assim, né? Nós vemos aí... Eu esqueci seu nome. Carlos Silva. Carlos. Ô, Carlos, você tem razão, né? Realmente o desinteresse está muito grande por causa das atividades virtuais, das atividades online, né? E aí a gente vê várias iniciativas, né, bem bacana aí por parte de várias seções, de várias tropas. Na minha tropa não é diferente, né? A gente tem alguns jovens lá que estão extremamente desinteressados. E aí, assim, o que a gente pode propor, né? Que para a gente tentar, claro, não tem alguns grupos escoteiros, algumas unidades, aí, inclusive, retornaram já em locais diferentes do Brasil, seguindo protocolos de segurança, né? Mas grande parte ainda não. Então, para a gente suprir esse desinteresse, aí eu vou compartilhar minha opinião, o que eu tenho feito, né? Assim, mas mesmo assim eu não estou conseguindo suprir todo mundo, né? Muita gente ainda continua desinteressada. A adesão é muito pouca. Isso, a gente até respeita a opinião de quem não está querendo curtir o escotismo online, prefere esperar quando for retornar. A gente está trazendo, né, para suprir esse desinteresse, os nossos encontros virtuais, a gente tenta trazer, e vem dando certo lá na nossa tropa, lives, entrevistas, participações que sejam estimulantes para o crescimento e para o interesse próprio de cada um. Então, a gente já teve atividade escoteira que, num ambiente como esse aqui, hoje nós estamos no Teams, eu uso muito o Google Meet, que é mais popular, né, mais fácil o acesso, os meninos conseguem acessar de uma forma mais fácil. Eu chamo colegas, companheiros aí das mais diversas áreas diferentes, né, de conhecimento, de ciência e de prestação de serviço e da área esportiva. Né? Já tive mergulhador participando conosco numa live, paraquedista participando conosco, piloto de caça da FAB participando conosco. Esse final de semana vamos ter conosco, inclusive fica aqui já o convite, quem quiser eu já posso passar o contato, né, de uma expedição que eles estão viajando o Brasil inteiro de Kombi, né? Então, se estão dormindo na Kombi, estão hoje no Espírito Santo, tiveram aqui em Minas Gerais, eu tive a oportunidade de conhecê-los, e já falei assim, eu vou levar vocês para bater um papo com os escoteiros online, né? E assim, coisas interessantes, né? Ou seja, transformar aquelas 2 horas que nós estaríamos praticando escotismo presencial no grupo escoteiro, 2 ou 3 horas, em um momento de confraternização, em um momento de entretenimento,
de alguém passando uma informação, algo enriquecedor para o crescimento pessoal de cada um, e que, se formos pensar, esteja linkado a alguma especialidade, alguma área de conhecimento, alguma progressão, né, do nosso sistema de progressão. E, assim, Carlos, não tenho 100% de adesão, mas eu estou vai fazer 1 ano e meio, né? Estamos caminhando aí para 1 ano e meio, praticamente, de atividades online, né? Nós estamos conseguindo manter aí uma faixa de 60% da tropa ainda participando, desse jeito. Agora, a forma como lá na minha tropa eu estou suprindo esse desinteresse, talvez é diferente de outros, né? Talvez é diferente de outros, né? Assim, a gente vê a iniciativa aí, acho bem legal, da equipe aí de programa dos Escoteiros do Brasil, proporcionando as atividades mensais de ramos, né? Assim, sábado agora tem outra, né? As inscrições são, inclusive, até amanhã, né, pelo sistema Pax. Então, eu acho isso muito legal, porque não deixa a peteca cair. E aí cabe muito a gente, né, tentar buscar o que, para tirar desse formalismo de deles estarem na frente do computador, tendo aula, tendo reunião, tudo virtual. Eu, por exemplo, né, eu fico o dia inteiro trabalhando na frente do computador em casa, né, e venho praticar escotismo também na frente do computador, mas é algo que é totalmente descontraído, né? É algo prazeroso, que a gente acredita e gosta de fazer. E quando a gente supre, né, nesse caso, o desinteresse com informação, com algo que eles realmente pediram para servir, eles pediram esse formato, né? E nós, a equipe de escotistas, às vezes temos que tirar coelho da cartola para convidar pessoas a estarem conosco, né? Não somente do meio escoteiro, né? Pessoas que nem são do meio escoteiro, para que possam colaborar em uma construção coletiva. É uma forma que eu tenho, né, de estar tentando suprir esse diagnóstico bastante complicado, né? A gente vê iniciativas aí brilhantes, né, de algumas tropas que realizam atividades em conjunto. Não está tendo todo mundo, eu tenho 5, outro tem 2, outro tem 3. Aí junta todo mundo, monta ali umas 2, 3 horas de atividade online bem interessantes. Então, assim, é difícil, né? Não quer dizer se está dando certo para mim, vai dar certo para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo e quem depois assistirá esta gravação. Mas fica aí a dica, beleza, Carlos? Assim, é difícil, mas eu acho que quando nós voltarmos, né, grande parte dos grupos escoteiros, das sessões, voltarem presencialmente, a gente vai ter muito mais potencialidades, né? E vamos rapidamente, vertiginosamente, recuperar esses jovens, porque o movimento escoteiro, o NAGE, né, ex-secretário-geral da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, ele já disse, né, em seus livros aí, que o movimento que passou por 2 grandes guerras mundiais, né, e acho que isso está no 250 milhões de escoteiros, e passou pela morte do Baden-Powell, né, e conseguiu sobreviver, né, a gente vai passar por essa pandemia. Né, é muito difícil. E, assim, assim, acaba que o assunto leva, né, a situação que a gente está vivenciando, porque a gente tem que, inclusive, adaptar esse ciclo de programa no formato online, no formato virtual. Mas eu acredito muito que aqueles que conseguem se manter de pé, porque está difícil, muitos colegas nossos, né, nossos colegas escoteiros aí, voluntários, infelizmente estão perdendo a guerra por causa do vírus, né? Estão ficando aí no nosso grupo escoteiro, estamos ainda passando por uma situação difícil, isso, né, foi vivenciado, e a cada atividade eu vejo, essa é minha última, o pessoal está desanimando, não somente jovens, mas quem está conseguindo se manter de pé, eu me coloco entre esses, né, ainda não estou desanimado, né, tem hora que a coisa pesa, muitos aqui que estão nos assistindo sabem muito bem disso, aprumar as velas, né, para a direção do vento e vamos embora, porque tá difícil, mas a esperança é maior do que o medo, né? A gente vai passar por isso e eu acredito que quando retornarmos, vai ser assim, algo fora do controle. Como que nós vamos conseguir fazer com que o escotismo possa, né, ser algo significativo e impactante na vida aí de lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro. E nós também, né, como voluntários, nós também como escotistas. Então, esse diagnóstico de desinteresse, né, nesse mundo virtual, tem situações aí bem diferentes, né? E aí compartilhei um pouco aqui a minha experiência com vocês, fugindo um pouco do assunto,
mas era o nosso objetivo também de hoje, né? Trocarmos ideias, não ficarmos aqui no monólogo meu, falando e dando opiniões. Beleza, Carlos? Temos mais alguém, Paulo Henrique. Por favor. Randall, de São Vamos Paulo. lá, Randall. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Aí, vocês me veem? Tudo bem, sempre alerta. Prazer tê-lo conosco. Sempre alerta, tudo bom? Estou me aventurando no ramo sênior, né? E aí, contribuindo aí com a sua fala, né? Realmente, o ano passado, a nossa tropa sênior deu uma pausa grande aí de quase 6 meses, né? A nossa chefe de seção estava sozinha, trabalhando com eles, e aí acaba desmotivando, né? Então, para esse ano, alguns jovens acabaram saindo, outros jovens acabaram chegando, né? Vieram alguns da tropa escoteira, e a gente teve a grata felicidade de receber jovens novos, né? Que não eram escoteiros, né? Então, a nossa tropa de 2020 para 2021, ela renovou 100%, né? E aí, vendo essa movimentação, eu sou dirigente do grupo, eu acabei me oferecendo para ajudar a chefe, né? Então, eu acho que isso é importante também a gente lembrar, né? Que a gente está no grupo para servir. Então, se você vê que o colega está precisando de ajuda, né? E às vezes até um apoio moral mesmo, né? Porque eu sou da linha dirigente, não entendo quase nada de prática, né? De campo. E aí eu vim, né, dando uma força dentro do que eu poderia, né, na parte de comunicação, incentivando, motivando e puxando os jovens, né? E aí a gente conseguiu fazer algumas atividades bacanas, né, dentro do que a nossa região também estava oferecendo, alguns suportes, né? E além disso, a gente teve também a grata satisfação de conseguir a aprovação para o retorno presencial. Então isso também deu um up aí na garotada, né? Então esse próximo sábado a gente já vai retornar no presencial. A tropa escoteira já voltou sábado passado, aí meio tensos, né, para a gente fazer uma experiência. Esse próximo sábado volta a tropa sênior e os nossos lobinhos voltam só em agosto, né, para a gente deixar tudo bem redondinho, né, para o funcionamento. Mas eu queria deixar essa reflexão aí, né, que é importante a gente dar um suporte para os nossos colegas, né. Às vezes tem um chefe, no nosso caso também, né, está aqui conosco o chefe César. Ele é aquelá do período da tarde e a tropa sênior corre no período da manhã. Ele também veio, se ofereceu para dar uma força, né? Então, às vezes, é bacana a gente ter esse suporte, né, entre os irmãos de lenço aí. Fica a dica. Perfeito, muito bem colocado. Randall, né, seu nome? Randall, fique à vontade, o nome é diferente, pode falar o que quiser. Beleza, perfeita colocação. Com licença, chefe, posso argumentar? Sim. Boa noite, eu sou o chefe João noite. do Bem-TV de Paulínia, São Paulo. E aí, qual que é a sua experiência aí? Complementando o chefe Randall disse, muito importante, o que nós estamos fazendo também é uma UEL dando suporte à outra. Por exemplo, eu tenho uma atividade hoje com a minha tropa sênior aqui no meu grupo. Às vezes você está sem chefe no seu grupo e você tem sênior. Venham participar com a gente. Entendeu? Nós estamos fazendo muito isso entre as UELs aqui por perto da região. Uma porque às vezes não tem o chefe, e tem os jovens e não tem o chefe para fazer atividade. Então, nós estamos trazendo esse jovem para participar da atividade junto com a gente, online, lógico, né? Para a chefia, uma chefia dando suporte para a chefia, para GLUELs que estão sem chefes. Entendeu? E bom, boa solidariedade. Parabéns aí pela iniciativa. A gente está desvirtuando um pouco do assunto, gente, mas eu acho que isso tem a ver, né? Porque o diagnóstico que vocês traçaram lá naquela atividade interativa foi desinteresse. E eu verifiquei aqui que o Adriano pediu para ver se estava gravando, ainda eu tive que sair da tela e vi. Aí eu vi que o Rafael Cavalcante está aqui conosco, querendo falar. Olá, Rafael, tudo bem? Olá, Fica Alerta, boa noite. Abraço, CH, abraço, Adriana, abraço a todos. Tá bom. Tudo bem. Não, assim, eu tive uma dificuldade muito grande com esse período da pandemia, porque
porque minha tropa já era reduzida, assim, na verdade a gente só tá tendo uma patrulha desde o ano passado, e, e a gente está com essa dificuldade lá muito grande, porque assim, a gente teve uma evasão muito grande, formal dos meninos do grupo, que não tinham como fazer o registro, mesmo com a implementação da gratuidade, lá da isenção do auxílio emergencial. Muitos acabaram não tendo interesse de voltar, ou não tiveram como voltar por conta das atividades. Aqui em Teresina, a questão dessa faixa do ramo sênior é um pouco complicada, porque o estudo aqui, o ritmo de estudo aqui é muito insano. Tem algumas escolas que têm aula até dia de domingo. E com esse período da pandemia, tem aula dia de sábado, prova dia de domingo, às vezes aula, revisão dia de domingo. E assim, é o período, é uma época da vida deles que coincide com o ensino médio, em geral. Então aqui é muito puxado com relação a isso. Meu filho mora e estuda lá em Joinville, lá ele tem aula dia de sexta-feira, ele está no curso técnico integrado, só tem aula até dia de sexta-feira. E normalmente ele tem aula de manhã e de tarde, mas na sexta só tem aula pela manhã. E aqui os meninos às vezes têm aula de domingo. Então é um negócio complicado. E eles já passam, como já foi dito, né? Eles passam já a semana toda online, tendo que fazer as atividades, tendo que assistir às aulas. E às vezes, assim, quando você está assistindo aula presencial, às vezes você consegue até estudar, resolver alguma tarefa, fazer alguma atividade no momento da aula, no intervalo. Mas quando eles passam o dia todo online, às vezes eles têm que tirar um outro tempo, assim, pegar um contraturno, ou às vezes o final de semana, para poder terminar as atividades que não conseguiram realizar durante a semana. Porque estavam no computador assistindo a aula, não tinham como desviar a atenção para fazer as atividades que às vezes exigem o uso do computador. Então, às vezes é complicado mobilizá-los no sábado também para participar de atividade online. E às vezes aqui a gente conseguiu, assim, eu tô na verdade, não posso dizer que estou com a tropa, eu estou com quase uma patrulha, porque eu estou só com 3 membros na patrulha, não forma nem o mínimo, e assim, a gente está com muitas dificuldades para realizar algumas atividades por conta dessa escassez de membros. Então, assim, às vezes a gente não pode nem cumprir o ciclo de programa, fica até complicado, porque como é que a gente vai fazer uma corte de honra quando a gente tem apenas 3 membros na patrulha, um é monitor, outro é o submonitor e o outro é um patrulheiro? Como é que a gente vai fazer assim, a corte de honra, a assembleia de tropa e o conselho de patrulha meio que se confundem. Então, assim, a gente fica um pouco limitado. E a gente ainda teve um problema, assim, na verdade, uma coisa boa que aconteceu, a monitora da patrulha, ela conseguiu inscrição dela recentemente no treinamento Nordeste de Lideranças. Então, assim, ela estava tendo atividade nos horários que normalmente eram utilizados para as reuniões da patrulha. Então, a gente conseguiu, assim, em alguns momentos, deslocar essa reunião da patrulha para os horários que não eram convencionais e eles fazerem. E às vezes eles estão fazendo reunião de patrulha durante a semana. E eles estão muito, assim, em produção de vídeo, mas se queixaram muito porque, assim, 2 deles são filhos de escotistas do grupo. Inclusive, uma filha da presidente do grupo, que também é escotista. E o outro também é filho, neto, na verdade, é neto da mulher do chefe Gomes, que acho que muitos de vocês conhecem. E eles, assim, se ressentem muito, porque às vezes tem possibilidade de fazer algumas atividades de campo, às vezes até com a família, mas não é permitido, por conta das resoluções com relação à pandemia, da suspensão das atividades, e aqui a gente não retomou ainda o presencial, se ressentem que não podem ter as atividades registradas. Então, assim, se eles vão para um sítio naturalmente com a família, não poderiam, em tese, registrar as atividades de pernoite, ao relento, como atividade escoteira, porque teria problema com a região escoteira que não libera, com a diretoria regional que não libera. Então, assim, está tendo essas dificuldades para realizar, às vezes, até atividade que poderia ser, que iria falhar nesse ponto do método escoteiro, de faltar do sistema de patrulha, mas
às vezes tem a necessidade de fazer, e assim, algumas atividades dentro do próprio programa não são realizadas pela patrulha como um todo. Às vezes já são realizadas individualmente pelos patrulheiros, mas não estão tendo como registrar, porque as atividades não foi autorizado o retorno das atividades presenciais, principalmente essa sede. Então, assim, a gente está tendo essa dificuldade porque o programa está um tanto comprometido. E às vezes não conseguiram encontrar alternativas para realizar essas atividades, cumprir aquelas competências que estão propostas, através de atividades alternativas online, principalmente para o ramo sênior. Ok, beleza. Muito bem colocado, Rafael. Pessoal, nós vamos retomar aqui, né? E aí, eu sei que tem alguns colegas aí que estão ainda querendo falar, mas mais para frente nós vamos ter mais participação. Vamos avançar aqui um pouco no nosso contexto, senão a nossa prosa aqui vai até meia-noite. A gente nem está começando, já tem muita participação, isso é muito bom. Então, quem ainda está querendo falar, segura um pouquinho aí, daqui a pouco a gente vai abrir aí para poder participar, para todo mundo poder dar sua opinião e possamos juntos aqui construirmos e trocarmos experiências, que isso que é o mais importante. Então, né, pessoal, o Conselho de Patrulha, qual que é a função dele aí no ciclo de programa? Ele vai apresentar para a gente, né, quais que são exatamente dentro das suas patrulhas e depois, de uma forma mais coletiva, o diagnóstico e a Corte de Honra traçando a ênfase, ou seja, essa resposta, esse remédio, né, colocado para que a gente possa trabalhar necessidades e suprir aquele diagnóstico apresentado. As patrulhas depois retornam, né, com esta ênfase traçada e propõem, né, as suas atividades, aquelas que elas gostariam, desde os jovens, sêniores e guias, e até mesmo mais coletivo entre a patrulha, apresentar para a tropa, né, apresentar que possa vir contemplando essa necessidade. A Corte de Honra, né, vai colher essas informações e teremos um momento de escolha. A chefia, né, vai fazer se há, por exemplo, divergência entre as propostas de atividades, um momento em que a equipe de escotistas vai montar, né, um jogo democrático, ou então, tratando-se de ramo sênior, podendo ter aí um momento de debate, de construção coletiva, porque, sendo jovens e adolescentes, é muito mais fácil termos congruência aí dessas ideias. Após realizado o jogo democrático, a Corte de Honra faz a montagem do calendário, atentando-se, né, às datas aí de eventos do grupo escoteiro, eventos que são do distrito, da região, da UEB, né, da instituição, eventos mundiais, né, e faz essa montagem do calendário, e cabe à Assembleia de Tropa, né, dar o veredicto, né, ou seja, se ela comunga com aquela proposta de calendário montado para a Corte de Honra, subsidiado, né, por todas as informações que foram apresentadas antes, né, no diagnóstico, a resposta do jogo democrático ou do debate tratando-se do ramo sênior, se caso a gente teve divergências de ideias, seguindo, né, desta forma. Então, né, a gente tem aí, esse slide ficou muito claro, né, as fases do ciclo de programa, né, foi o que eu expliquei aqui antes. A primeira, e a gente sabe que o negócio funciona como uma engrenagem, né, gente? É assim, é cíclico, né? Termina um, começando o outro, né? Então, a conclusão da avaliação pessoal e o término de um ciclo é o diagnóstico para o próximo. Então, sempre quando nós terminamos um ciclo, existirão novos diagnósticos, ou então diagnósticos que não foram totalmente contemplados naquele ciclo que se finda, ficaram mais explícitos, né, adiante. Então, esse novo diagnóstico, a ênfase traçada e a pré-seleção de atividades ficam aí marcados como a primeira fase. Na segunda fase, são as patrulhas, né? As patrulhas e a tropa, com a proposta e seleção de atividades. No item 2 do nosso ciclo ali, é onde se realiza o jogo democrático, né? A escolha de qual atividade variável vai ser contemplada na montagem do calendário, podendo ser, inclusive, mais de uma, depende de como que vai ser essa arquitetura aí do calendário. Na fase 3, cabe mais a chefia, né? Organização, planejamento, preparação das atividades e projetos, fazer com que a mão na massa, né, a coisa aconteça, a equipe de escotistas aí fazendo com que o calendário possa ser executado. Eu costumo sempre dizer, né, gente, que entre o 2 e o 3, vale muito a pena, né, fazer uma reunião de pais,
né? Assim, eu tenho experiência, as reuniões de pais lá da tropa, eu estou há 2 anos no ramo sênior, posso dizer que 1 ano presencial e 1 ano remoto, né? A situação fez com que isso ocorresse. A gente tem uma equipe de pais, né, bastante atuante. Outra coisa, os pais que subsidiarão financeiramente, né, moralmente, a participação dos meninos aí nas atividades. Então, é muito importante envolvê-los também nesse processo de construção, mesmo que informal, não fala ali que tem que ter pai em hora nenhuma, mas a gente sabe que os pais atuantes do movimento escoteiro, quem tem a ganhar é o grupo, a seção, a patrulha, né, todo mundo. E o item 4, já se misturando um pouco com o item 1, né, o desenvolvimento da avaliação de atividades e o acompanhamento da progressão pessoal. Um dos pontos marcantes do método escoteiro também, ao meu ver, né, progressão pessoal com orientação individual, cabe muito bem no item 4, né? A equipe de escotistas tem que ser atuante, participativa, né? A gente só consegue avaliar, acompanhar a evolução, o interesse, a motivação, participação, aspectos negativos, né, dos jovens que a gente acompanha, se nós estivermos no dia a dia escoteiro deles, né? Termos diálogo e nos comportarmos, né, e termos essa postura como um grande irmão, né? Ou seja, quem realmente eles possam ter confiança para crescerem, conquistarem a sua progressão, serem, né, nós sermos os avaliadores ali das ações, das especialidades, dos itens de progressão, e, de uma forma indireta, né, tornando aí grandes amigos, né? Assim, é muito legal esta... Eu tenho a experiência de muitos jovens que passaram pela tropa, hoje estão no clã, já não possuem esse vínculo nosso com a tropa, e mesmo aí a gente conversa, né, no WhatsApp, né, as mesmas atividades, às vezes online, comenta como é que está a atividade do clã, a atividade, como é que ficou a tropa. Isso é muito legal, né? Esse contato, né, além do escotismo, de uma forma companheira, alegre e de grandes amigos, principalmente tratantes de ramo sênior que estão mais próximos à nossa idade, né? Perguntando ações profissionais, né, interesses, dificuldades da escola e por aí vai. Então, aqui, né, a gente tem mais ou menos uma montagem das semanas aí, né, gente? Quando a gente inicia o ciclo, a gente deu aí a expectativa de mais ou menos 2 ciclos por ano, né? Contei aí com vocês no dedo que o ano escoteiro ele tem 8 meses, né? Não tem 12 meses, tem férias, é carnaval, é não sei o quê, né? Então, quando iniciamos um ciclo, a gente pode ter pelo menos aí uns 3 finais de semana, 3 encontros com a tropa, em que estas primeiras fases do ciclo de programa poderão ser executadas. Então, as atuações do Conselho de Patrulha e da Corte de Honra talvez possam ser na primeira semana. Né? Na segunda semana, vem a Assembleia da Tropa, né, assim, a aprovação do calendário e a parte da Corte de Honra aí chancelando, né, a montagem da proposta do calendário com o aval da Assembleia, e a partir daí, né, depois desses 2 encontros semanais aí, a chefia já iniciar o seu processo de atuação de como que vai fazer com que esse ciclo possa ser executado. Esse material depois o Adriano vai mandar para vocês, viu, gente, por e-mail, ele já tem posse do material aí, e vai encaminhar depois para vocês por e-mail, para ter, né, até mesmo esse roteirinho aí, que eu acho bem importante, como que você estabelece essa divisão. Uma experiência que eu tenho, né, não é legal, ao meu ver, tá? Não existe regra quanto a isso, é uma experiência de quem atua em tropa, já atuei em outros ramos também, muito tempo no ramo Lobinho, quem me conhece aí, né, a gente tem uma história, uma vivência muito legal no ramo Lobinho aí. Quando... Conseguiu botar o nome? Hã? Alguém falou por aí. Quando nós temos, né, novatos, né, jovens que estão ingressando na tropa, não é quem está vindo do ramo escoteiro, não, é quem está ingressando. Não é legal entrar, participar de sábados, né? Não sei como que são aí nas cidades, nas regiões de vocês. Aqui em Belo Horizonte é comum as atividades sábado à tarde. Não é legal ter, né, participante novato no sábado que está sendo construído o ciclo, porque são encontros que não são ativos, né? As atividades são mais de reflexão, de debate, né? Então, ou seja,
menino jovem vai lá, né, a moça vai lá querer participar, praticar escotismo, e ficou o sábado inteiro conversando, né, escrevendo, né, fazendo um debate. Isso aí, nem todos se sentem atraídos. Então, assim, conversa aí com a diretoria do grupo, ó, esses 2 sábados aqui, ou 3, ou 1, né, eu já vi tropa aí fazendo ciclo de programa, a montagem do ciclo de programa, manhã e tarde, para matar tudo num dia só, né? Um turno faz uma parte, no outro turno faz outra parte, no fim do dia está com o calendário montado, né? Já fica mais fácil esse processo de controle. Então, não é legal a gente ter novato nesses dias. Então, cabe aí um diálogo com a diretoria do grupo para que o processo possa ser construído da melhor forma. E aí, gente, para a gente impactar, né? O ciclo de programa é um organismo de participação voluntária e coletiva. Não é nada imposto, não é? Você participa dos eventos, das atividades. O escotismo já é um movimento de participação voluntária. E ele é coletivo porque ele tem que ser construído, né, como nós vimos aqui, nas suas etapas e nas suas fases, de uma forma participativa, assumindo responsabilidades, cada um no seu quadrado, né, mas pensando de uma forma coletiva e participativa. E aí, a gente vai ver agora um pequeno vídeo aí da região da Paraíba. Deixa eu ver se eu consigo acionar o vídeo aqui, que fala um pouquinho sobre o ciclo de programa no ramo sênior, né, que é bem parecido com o do ramo escoteiro. Vamos assistir aqui, ó, ir para a página. E vai carregar. É o vídeo do YouTube lá da região da Paraíba, que é bem legal. Sempre alerta, escotista. Você sabia que não existe tanta diferença entre os ciclos do ramo escoteiro e sênior? Isso mesmo. Ambos possuem 4 fases idênticas, com uma pequena diferença que vamos conhecer agora. Para dar o pontapé inicial no ciclo de programa desses 2 ramos, é necessário que na primeira semana sejam realizados os conselhos de patrulhas, no qual eles irão fazer um diagnóstico da patrulha, como também sugerir atividades e projetos para toda a tropa. Após os conselhos de patrulhas, é hora de partir para a Corte de Honra. Vale lembrar que a Corte de Honra é o órgão mais importante no funcionamento das suas tropas. Na Corte de Honra, eles precisam elaborar um diagnóstico da tropa, definir a ênfase para o ciclo de programa e pré-selecionar as atividades e projetos da tropa para o próximo ciclo de programa, para que sejam apresentadas na Assembleia de Tropa. Em seguida, é hora de montar o calendário para o próximo ciclo, onde eles reservam as datas disponíveis para as atividades que serão decididas na Assembleia de Tropa. Está tudo definido? Então chegou a vez de apresentar a ênfase, o calendário e as atividades pré-selecionadas à Assembleia de Tropa. Na Assembleia de Tropa, temos 2 momentos, e é aí nessa fase que encontramos a diferença entre o ciclo do ramo escoteiro e do ramo sênior. No primeiro momento, os jovens irão escolher as atividades que serão realizadas pela tropa para o próximo ciclo. Porém, no ramo escoteiro, é necessário que eles realizem essa escolha através do jogo democrático. O jogo democrático é uma maneira divertida e participativa para os jovens entrarem em consenso e onde serão escolhidas as atividades variáveis para o ciclo de programa. Existem vários exemplos de jogos democráticos. Eles podem ser temáticos, trazendo simulações como uma campanha política, um tribunal de júri, etc. Para conhecer mais exemplos e como executá-los, basta procurar no seu manual do escotista do ramo escoteiro. No ramo sênior, não é obrigatória a realização do jogo democrático para escolher as atividades. Lá, os jovens já estão bem crescidos e mais maduros para tomarem decisões através de um sadio debate. Passa-se, então, para o segundo momento da Assembleia de Tropa, onde todos aprovam o calendário para o próximo ciclo de programa. Após a Assembleia de Tropa, a Corte de Honra se reunirá novamente e irá organizar a divisão de tarefas para a implementação do calendário da tropa. A utilização do ciclo de programa no grupo escoteiro e nas tropas garante aos jovens a oportunidade de ter uma opinião, de expressá-la e também de tomar decisões que sejam aderentes com essa opinião. Também é importante elaborar projetos, apresentá-los e defendê-los. Os jovens exercitam mecanismos de participação que lhes ensinam a respeitar e valorizar as opiniões alheias, e ainda adquirem a capacidade de organização e desenvoltura com habilidades de negociação. Para saber mais características específicas do ciclo de programa do ramo escoteiro e do ramo sênior, basta consultar o Manual do Escotista, o Guia de Bolso Escotistas em Ação. Agora você conhece cada fase do ciclo de programa do ramo escoteiro e do ramo sênior.
Boas atividades e sempre alerta. Para conferir orientações sobre ciclos de programa dos outros ramos, basta clicar na miniatura aqui do lado. Isso aí, né? Então, a gente viu aí uma rápida explicação, né? Esse vídeo é bem lúcido, né? Das fases de um ciclo de programa. Vamos caminhando já para o final, gente. Então, eu destaco aqui, né? Algumas questões das fases que devem ser contempladas. Então, o primeiro exemplo do diagnóstico, um exemplo de diagnóstico aí muito comum, né? Vamos esquecer um pouco de pandemia, vamos pensar se estivéssemos no mundo normal, né? A vida das patrulhas é pouco intensa, a falta de comprometimento e interesse dos sêniores e guias. Uma ênfase, lembrem que a ênfase é o remédio, né? Ou seja, a solução. Fortalecer o espírito de patrulha, suas tradições, seus encargos, incrementar um torneio interpatrulhas e melhorar a formação de monitores e submonitores. Outra ênfase, né? Ampliar a participação dos jovens nas decisões da tropa, deles sentirem que a batata também está queimando na mão deles, né? Ou seja, que o processo de construção ele é único. Na parte de proposta e seleção das atividades, né? O que é importante verificar quanto à corte de honra? Uma vez que já existe uma ênfase, aquele remédio, eu costumo trabalhar lá na minha tropa, gente, né? Desde quando eu era do Ramo Lobinho, né? Lá na Alcateia eu também fazia muito isso e dava certo. A gente pegava essa ênfase, ou seja, qual que é o remédio para o diagnóstico, e traçava num segundo lema. Né? O lema do sênior e da guia, sempre alerta. O lema do Lobinho, melhor possível. O lema do pioneiro, servir. O lema do escoteiro, da escoteira e nosso, de adultos, né? É sempre alerta. Então, se o diagnóstico da tropa está ali, ó, a vida da patrulha é pouco intensa, falta comprometimento e interesse, né? É importante pensar que o interesse entre eles deve ser coletivo, né? Ou seja, um cresce com o crescimento do outro, né? Não adianta nada o monitor disparar lá na sua progressão, sendo que o jovem que recentemente chegou na tropa está demorando, inclusive, para poder receber e vivenciar a sua integração. Então, eu costumo trabalhar e vem dando resultado, né? Quando a gente coloca como uma lembrança da ênfase uma frase impactante. E, por exemplo, a gente tem aí um por todos, todos por um. Né? Um por todos, todos por um cabe muito bem aí como uma luva em várias situações que a gente pode interpretar de diagnóstico da sessão. Nós tivemos já um diagnóstico lá na Alcateia uma vez, que foi bem voltado para a parte de espiritualidade, né? Os lobinhos e lobinhas não conheciam outras religiões, outras práticas, né, de espiritualidade. E, claro, voltado para o fundo de cena do Ramo Lobinho, tu e eu somos irmãos, né? Foi aí a frase impactante que remetia à ênfase. E qual que era a ênfase, né? Dar oportunidades de conhecimento, trazer esclarecimento sobre diversas formas de se cultivar e praticar a espiritualidade, conhecer outras religiões, né? Que possuem, né? Politeístas, né? Outras condições aí em que se manifeste a espiritualidade de cada um, foi fantástico, né? Assim, vendo os lobinhos lá, eles conhecendo um pouco sobre, né, os judeus, sobre os islãs, né, sobre a prática budista, foi algo fantástico de crescimento. Tem uma frase impactante que remeta à ênfase. Isso vai fazer de uma forma uma compreensão mais fácil do que é a ênfase para o diagnóstico de uma sessão escoteira, independente de qual ramo for. E aí cabe a corte de honra, né, na proposta e seleção das atividades. Tendo a ênfase já selecionada, são acolhidas sugestões de atividades variáveis para o próximo ciclo. As propostas e soluções de atividades, elas devem ser variáveis, né? A gente vai falar um pouquinho sobre atividades variáveis aqui hoje, que atendam ao interesse, que respondam àquela frase impactante. A pré-seleção daquilo que a corte de honra acha melhor, ficando com 4 ou 5 sugestões para apreciação da Assembleia, ou até mesmo, né, para apreciação do debate. No vídeo, a gente viu o colega aí do vídeo da região da Paraíba dizendo que para o ramo sênior não é tão necessário o jogo democrático, mas eu posso dizer para vocês que na minha tropa dá muito certo, né? Já fizemos campanha política, já fizemos feira em ramo sênior, né? O pessoal acha que, às vezes, o lúdico ele está muito restrito ao ramo lobinho, ao ramo escoteiro, né? De forma alguma. Né? Quando a gente coloca umas propostas dessas, né, dentro do ramo sênior, é muito mais até mesmo
mais criativo, né, as sugestões e apreciações que são feitas. Mas também já fizemos o debate, e quando se tinha pequenas, né, divergências, e foi muito bem acolhido. A Corte de Honra elabora o calendário e a Assembleia de Tropa o analisa para aprovação. Isso é muito importante, né? A Corte de Honra ela vai elaborar o calendário à luz, né, da resposta do jogo democrático, da resposta do debate que foi feito dentro da sessão, à luz também, né, das datas e participações aí dos eventos do grupo escoteiro, dos eventos do distrito, da região escoteira. Nós nunca devemos propor, né, ter como proposições atividades que possam competir, né, em datas de eventos maiores. A gente está inibindo a participação da fraternidade, a vivência da fraternidade escoteira. Então, às vezes, é um acampamento regional aí, tem a oportunidade de conhecer sêniores e guias da sua região escoteira, e está lá um acampamento da tropa, exatamente no mesmo dia. Será que esse acampamento de tropa não poderia ficar numa outra data, né, e todo mundo poder participar do acampamento regional? Seria muito mais, né, contemplativo. E a Assembleia faz essa análise, né, porque se às vezes a Corte de Honra não se atentou para isso, um participante lá da Assembleia vai se atentar. Opa, essa data aí é o Joti, né, que é sensação aí para os jovens do ramo sênior, de outros ramos também. A tropa bota um acampamento lá, nem lembra da Corte de Honra, né, do Joti, a chefia não lembra, e fica por isso mesmo. Então, é muito importante que tenha esta análise, né, da Assembleia da Tropa, porque, às vezes, a Corte de Honra pode esquecer, e a chefia também não lembrá-los, né, na montagem do calendário. Bom, quando se tem o calendário aprovado, né, pela Assembleia, as atividades aí já entram na terceira fase, organizamento e planejamento, mão na massa, né, dos adultos. As atividades são planejadas e executadas. Durante todo o ciclo, avalia-se naturalmente as atividades e a progressão pessoal dos jovens. O processo de progressão, gente, ele é constante, né? A gente vai ver a participação, o envolvimento, as conquistas dos nossos jovens pelo simples fato deles participarem da vivência das ações do ciclo na sessão. Durante a duração do ciclo de programa é variável, geralmente em torno de 4 a 6 meses, foi o que nós dissemos no início, né, do nosso encontro hoje, ou seja, em um ano se desenvolvem 2 ou 3 ciclos, como a gente pôde apresentar. Agora a gente vai ter um outro momento de interação, e aí a gente depois vai abrir um pouco os microfones aí para o pessoal poder participar mais. Novamente, vão lá no slido.com, vocês vão digitar 373748, ou então com o QR Code do celular, né, nessa imagem que está aí, né, pega o celular e pega o QR Code que está aí na tela, para a gente poder ter essa participação aqui, ó. É a segunda, é essa. Como nós falamos um pouco sobre atividades variáveis que compõem o calendário, né, da proposta de atividades para o calendário a ser montado pela Corte de Honra, a pergunta é exatamente essa, ó. Coloca aí a câmera do seu celular para o QR Code da tela, ou então entra em slido.com e digita 373748. A pergunta é essa, ó. É um exemplo de atividade variável de uma sessão do ramo sênior. O que vocês têm aí como exemplo? Nós vamos, depois desta nuvem de palavras se constituir, debater um pouco sobre atividades variáveis, né? Ver como que até mesmo os colegas aí que estão conosco aqui hoje têm esta interpretação de atividade variável. Então, é um exemplo de atividade variável de uma sessão do ramo sênior que possa vir contemplar a concepção de um calendário, né? De um calendário na montagem de um ciclo. Podem começar a responder aí, ó. Deixa eu pôr aqui, pronto. Agora já pode responder. Vamos esperar aí o primeiro. É um exemplo de atividade variável de construção de pioneiria. Apareceu ali a primeira. Jogo da cidade, outra opção de atividade variável. Escalar o Pico dos Marins. Opa, esse Pico dos Marins aí, lá em Piquete, né? Fizemos aí 30 anos do episódio do escoteiro Marco Aurélio, né? Um exemplo aí para refletir sobre segurança em atividades escoteiras, né? Quem não conhece, depois tem vários livros, publicações aí. Geocaching, rapel, geocaching. Depois eu gostaria que a pessoa que escreveu explicasse. Quem escreveu geocaching aí, quer explicar para a gente o que é? Ligar o microfone?
Oi, PH, foi eu, Rafael. Explica pra gente aí, Rafael, o que é o geocaching? É, é tipo uma brincadeira de esconde, mas assim, na verdade, são objetos que são distribuídos ao longo da cidade, do local, e você tem pistas. Você tem pistas abertas e várias pessoas podem procurar esses objetos. E elas vão seguindo as pistas e normalmente tem pistas com relação à questão do mapa, de geolocalização mesmo, de coisas com relação à cultura e tradições daquele local. E assim, na verdade, tem objetos desses que estão espalhados no mundo todo ainda hoje. E tem vários grupos abertos. Interessante, beleza, né? Outro escreveu ali SCAP 60. Quem poderia dizer para a gente o que é esse SCAP 60? Expedição nas cavernas. Legal aí, ó, a turma tá animada. Mas só 12 responderam. O Adriano me disse aqui que a gente tinha 29 na Tem sala. 34 agora. Chefe, Oi, boa noite. chefe, Isso, tá me tudo bem? ouvindo? Tô perfeito. Eu imagino que seja o mesmo. Esse Escape 60 aqui em Brasília, pelo menos, são salas de jogos que tem alguns mistérios e você tem que descobrir formas. Ele te dá algumas situações e você tem que descobrir formas de sair dessas situações. Então, assalto a um banco, como que você faz para recuperar recuperar alguém que foi raptado, e assim vai. São várias salas e cada uma tem um desafio. E você tem 60 segundos para escapar dessa sala. Entendi. Tem muita coisa legal aí na tela. Obrigado pela passeio. 60 minutos, perdão. 60 minutos, né? Entendi, 1 hora. Isso aí. Petar. Quem é que escreveu petar? Quer explicar para a gente aqui o que é? Petar. A gente vê ali comida mateira, espeleologia. Oi, chefe Úrsula, do Itupeva, em São Paulo. Tudo bem, Úrsula? Boa noite. Boa noite. Petar que são cavernas, realmente, do Petar, que ficam aqui no sul do estado de São Paulo, perto ali na divisa com o Paraná. Eu coloquei aí Expedição às Cavernas e outro chefe escreveu Petar. Então, eu fui jovem uma vez e a gente fez uma expedição em várias cavernas ali na região de Petar. Ah, entendi. Legal, né? Que legal que nós estamos aqui, né, Adriano, com o Brasil todo, né? Não é só Sergipe, não. Isso aí. Estamos mesmo. Isso, a turma está aí. Tarde de esportes. Gostei também da opção, né? Bom, gente, enquanto vocês estão escrevendo, eu vou explicar, né, a atividade variável, porque tem algumas que estão aqui na tela que não são variáveis, né? As atividades variáveis são aquelas que não são comuns ao nosso dia a dia escoteiro, né? Então, por exemplo, geocaching, né? Geocaching que o Rafael comentou aí, não é, né? O Escape 60 também não é. Lepacur, que eu estou lendo ali, não é. Tarde de esportes, expedição ornitológica, safari fotográfico. Nós temos que propor, né, algo de diferente. Assembleia de grupos escoteiros. O pessoal tá com boas ideias, né, para atividade variável aí de ciclo de programa. As atividades variáveis, elas têm que ser aquela atividade que não é comum no dia a dia da sessão. Então, a gente vê jornada, trilha, é muito comum, né, fazer uma atividade escoteira de jornada. Então, por exemplo, nós temos ali o converscote, caçada fotográfica, o passeio ornitológico, alguma atividade espiritual, né? Eu vi que estava escrito ali atividade espiritual, dependendo do seu contexto. Então, existe... Agora, a gente pode transformar, né, uma atividade como essa, jornada, trilha. O rapel também se entra, né? Atividades verticais entra como uma atividade variável, que não é nem sempre, né, que a gente tem tanta variedade assim de atividades desse contexto. A gente pode deixar uma jornada do tipo variável, né? Aí eu estou vendo ali que tem um bivac da pandemia. Seria um bivac virtual? Quem é que escreveu aí bivac pandemia? Fui eu. Nós solicitamos para a tropa sênior montar um bivac
bivac dentro da casa mesmo. Então, a nossa tropa, os jovens, eles montaram. Entendi. Em casa? Isso, em casa mesmo. Eles montaram e dormiram dentro do bivac. Então, foi uma experiência gratificante, porque os jovens sentiram falta desse momento. E como na tropa nós temos irmãos, eles se sentiram mais próximos, relembraram momentos antes da pandemia, como que era, olhava para o céu, conversavam, batia papo à noite. Então foi muito gratificante para a chefia ouvir isso desses jovens. Que legal, muito legal a ideia, viu? Como é que você chama? Stephanie. Beleza, Stephanie. Bem legal aí, ó, em tempos de pandemia, né? Tentar montar algo nesse contexto aí para as tropas. Então, gente, atividade variável, eu vou só sair da tela aqui, quem quiser continuar respondendo, não tem problema não, tá? As atividades variáveis seguem exatamente esse contexto, né? Em que a gente vai proporcionar algo que seja inusitado, fora do dia a dia escoteiro, mas que eu posso também utilizar aquelas atividades nossas que são mais rotineiras, como um acampamento temático, né? Uma jornada, uma trilha temática, em que este temático seja remetido à ênfase, né? Remetido à ênfase aí da sessão. Algumas dicas minhas importantes, né, para o sucesso de um ciclo de programa. A participação de escotistas nas atividades da sessão são fundamentais para o sucesso do ciclo, e é muito importante, depois que se monta o calendário, faça a reunião de pais, a equipe de escotistas divida a responsabilidade, né? Que nós temos, além das atividades da tropa, multicom, multieco, educação escoteira, elo, aquele monte de coisa, Joti, Jota, que aparece, que tem, né, dia do amigo, as coisas da região. Então, vamos dividir, né, cada um ser responsável por uma ou mais atividades aí, com a supervisão e o acompanhamento do chefe de sessão. Isso aí é muito importante. Após aprovado o calendário pela Assembleia de Tropa, agende uma reunião de pais e apresente a eles atividades da tropa no ciclo, e aquelas que desprenderão recursos e participação da comissão de pais. Isso é extremamente importante, né? Os pais, muitos dizem aí que sênior e guia não tem pai, não tem mãe. Isso aí é uma falácia, né? Se você abrir a oportunidade de chamar os pais para conversarem, você vai ver que eles estarão lá participando. Gente, eu já tive experiência aqui, a atividade nossa nesses bate-papo que a gente promove aqui, né? De crescimento com a tropa online, os pais querendo participar, né? Teve um dia que nós trouxemos uma médica de jovens, né? Trabalha com jovens, e veio falar um pouco sobre a pandemia no contexto da interpretação da juventude. Teve pai querendo participar da atividade, os dois participaram, né? No Educação Escoteira, que nós fizemos semana passada, teve uma mãe que quis participar do evento. Então, assim, eles acabam que querem até participar das atividades, que a gente tem que ter até mesmo, né, um olhar um pouco mais crítico quanto a isso, porque quem sabe futuramente um pai desse possa vir jogar no nosso time, né, virar um voluntário, se capacitar, participar dos eventos de formação e estarmos aí conosco. Eu, particularmente, esse terceiro parágrafo aí, faço na tropa e dá muito certo, né? Aproveito sempre a atividade que vai ser contemplada no ciclo, né, para finalizá-lo, e nós vamos realizar um grande momento de confraternização, de vivências e celebração, com as entregas dos distintivos conquistados pelos jovens, valorizando cada um, né? Então, se durante o ciclo nós tivemos lá azimuth, conquista, insígnias do meio ambiente, lusofonia, mares limpos, especialidades, cordões, né? Vai ser nesse encontro de confraternização que nós faremos essas entregas. Resguarda-se aqui somente promessa, quando tem algum momento, algum jovem vai realizar a sua promessa escoteira, ou integração, né, que acontece aí com um fluxo mais simples, né, que independe desse momento final, que a integração, a gente, inclusive, nem é recomendável que se atrase muito, né, para que o escoteiro recém-admitido ou o sênior ou a guia que ingressaram há pouco tempo possam ser bem admitidos dentro da sessão. As referências bibliográficas de onde nós tiramos esse material para preparar para vocês, né, estão aí na tela. Agradeço, né, de onde que a gente pôde nos subsidiar, né, para preparar esse material.
tem o POR, a edição aí, a 10ª edição dele, Manual de Escotista do Ramo Sênior, um evento muito legal da região do Rio Grande do Sul, que o material está disponível na internet, formando monitores, despertando líderes, foi feito em formato virtual, achei formidável, material muito rico, muito desse material eu trouxe para cá, e o vídeo aí da região da Paraíba que nós podemos compartilhar junto. Aí está meu contato, paulohenriquemb@gmail.com. Agradeço a todos, beleza, por estar conosco. Agora a gente proseia um pouco mais antes de encerrar. E é isso aí, meu colega Adriano. Né? Missão cumprida, e a gente pode bater um papo aí com quem quer compartilhar mais das suas experiências online, etc. Isso aí. Carlos Romero levantou a mão já tem um tempo. Não tô esquecido não, viu, Carlos? Pode falar, fica à vontade. Vamos lá, Carlos. Obrigado, chefe. Obrigado. Olha, sempre alerta. É o seguinte, foi fantástico esse webinar. Achei maravilhoso. Uma honra, chefe Paulo, chefe Adriano. Mais uma vez eu estou com o chefe Adriano fazendo curso. Meu grupo é o Grupo Escoteiro Morada do Sol, Araraquara, São Paulo, interiorzão. Bom, a minha experiência, a minha colocação é o seguinte. O nosso grupo sofreu muito com a pandemia. A Tropa Sênior tinha se fortalecido muito, ela era relativamente pequena e aumentou significativamente alguns meses antes do início dessa loucura. O que aconteceu? Agora, às vezes o chefe se destaca, se programa a semana toda, e chega no dia da atividade, tem 1, 2 jovens. Eu queria a orientação de como, eu sou chefe dirigente e estou apoiando a tropa escoteira também. Como eu posso ajudar, estimular, chefe, porque a gente dá o abraço, a gente dá o apoio, a gente dá a colaboração, mas eu queria saber como animar o meu chefe, que fica desanimado com a baixa adesão, com o desinteresse dos jovens. Qual a orientação, por favor? Obrigado. Bom, eu vou te dar, não sei se você, chefe, estava aqui no início, né? Eu compartilhei no início a minha experiência, né? Ou seja, a gente pôde... Sim, sim, eu ouvi. Você ouviu, né? Então, a gente teve essa participação dentro do próprio desejo da tropa, que era fazer com que os nossos encontros pudessem ser mais ricos, né, de informação. E no início da pandemia, as nossas atividades eram muito de desafio entre as patrulhas, games, né, pesquisas online na internet, e ficou assim, muito desanimador e também muito desgastante para a chefia. Então, quando a gente faz exatamente o que eles querem, né, começou a ter mais resposta. E quanto à equipe dos escotistas estarem desanimados, porque os jovens estão desanimados, é muito interessante, né, vocês conversarem e chegarem na seguinte interpretação. Pelo menos lá na tropa a gente fala isso. Se tiver um online, nós vamos ter atividade. Entendeu? E assim, se tiver um participando da Hora do Planeta, nós vamos fazer atividade. Né? Porque a nossa motivação quanto adultos em querer fazer o melhor possível, ela às vezes chega a ser até maior do que a do jovem em querer participar. E eu tive casos disso também. Alguns jovens participaram posso dizer que foi por caridade a nós adultos. Ele até não está lá. Né? Ele está lá, ele está fazendo o que eu pedi, e se eu não participar, vai ser chato, né? Porque eu pedi esse tipo de atividade, ele montou, está lá online, né? Já tive relatos de já levantei do sono para participar de atividade sábado à tarde, porque vocês estavam online. E é esse o compromisso, né? A gente vai deixar isso bastante claro para os adultos, para os escotistas, né? Claro, que assim, eu acredito que apareça, né? E ao todo momento eu falo isso com os jovens da tropa. Olha, de tanto se ausentarem, vai chegar a hora que você não vai ser mais lembrado. Né? A gente respeita aqueles que não querem participar, que têm essa opinião de não estar conosco online, mas nós estamos fazendo exatamente o que eles pediram. Foi a vivência de hoje, a gente falou muito sobre a montagem do ciclo, ela seguir essa coerência, né, de participação do pessoal. Então, eu acredito, chefe, que você
tendo um diálogo com a tropa, né, gente? Ó, então vocês não querem ter nada, então a gente não vai ter nada. Né? Agora, se tiver um querendo algum tipo de atividade, algum game, alguma forma de participação, nós estaremos aqui à disposição e conectados no horário combinado, né? Porque é um por todos e todos por um. Se essa for, inclusive, um dos temas aí que remete à ênfase da sessão. Beleza? Perfeito, chefe. Eu quero saber, eu entendi a colocação, chefe. Eu quero saber como eu consigo, qual a técnica que eu posso usar para continuar estimulando o meu chefe. Ele desanimou, eu entendi, eu estou vendo as mensagens também de que a gente tem que, se tiver nós vamos fazer, eu estou dando esse apoio. Eu quero saber se eu posso buscar em algum lugar como apoiar mais o meu chefe, como estimular o meu chefe, para que ele continue, que ele entenda que para esse a gente pode fazer a diferença. Pois é, eu sugiro... Obrigado. Beleza, o que eu te sugiro é o seguinte, peça para ele poder se envolver, né, na organização de algumas das atividades estratégicas dos escoteiros do Brasil. Nós temos várias, inclusive agora tem até mais, né? Tivemos agora recentemente Educação Escoteira, estamos no período do Multieco online, daqui a pouco vai vir o Dia do Amigo, depois vai vir aí o Multicom, né? As atividades que são as estratégicas. Então, são fichas de atividade muito simples que os escoteiros do Brasil estão proporcionando aí, fichas online, né? Muitos colegas estão trabalhando nisso. Então, quando esse adulto passa a ser, né, um construtor, né? Ou seja, começa a arquitetar algo para a participação da sessão, ele vai até se sentir um pouco mais compromissado, né? E quando ele vê que pelo menos um participante esteve conectado com ele para poder desenvolver aquela atividade que ele planejou, essa motivação eu acredito que possa vir. Ok? PH, complementando o que você falou, essa motivação ela é uma via de mão dupla, então eu costumo adotar isso não só para os meninos, eu trabalho com ramo escoteiro, né? Mas até para as atividades de formação, enquanto a gente está coordenando cursos, quando a gente for conversar com o jovem ou com qualquer outra pessoa, seja no movimento escoteiro ou fora, e a gente tiver alguma coisa para fazer, a gente tem que sempre assumir o compromisso e cumprir aquele compromisso. Ou seja, ser pontual, fazer as atividades conforme está planejado e programado. Então, isso é um dos fatores que pode ajudar também ao desestímulo não acontecer. Ele vai acontecer, de certa forma, vai acabar acontecendo porque todo mundo está meio que saturado da coisa online, mas quando a gente mantém esse compromisso e a gente cumpre à risca o que a gente está dizendo que vai fazer, consegue ajudar, além de tudo isso que o Paulo Henrique falou, né? Acho que ajuda a complementar. Paulo, tem 3 pessoas com as mãos levantadas. Primeiro, o Rafael. Olá, estamos aqui. Boa noite mais uma vez. Paulo, eu até deixei assim, coloquei a situação na minha primeira fala, mas assim, queria saber, são 3 coisas que eu estava querendo colocar. A primeira era de como é que a gente faz para simplificar, nesse caso, que eu tenho de apenas uma patrulha, às vezes nem estando completa, com o mínimo, só tenho 3 patrulheiros, como simplificar o ciclo de programa para essas situações. Acho que a minha situação talvez seja de muitos aqui no Brasil, de ter apenas uma patrulha, às vezes de ter 1, ter 2 patrulhas, ter poucos membros. Como simplificar o ciclo de programas para essas situações de baixo efetivo. A outra questão é que tem a imprevisibilidade dessas atividades que estão sendo lançadas online, até mesmo por outras regiões escoteiras. Porque, assim, com esse período da pandemia, meio que se desestruturou a questão dos calendários regionais e do calendário nacional. Toda hora está vindo conteúdo novo. É lógico que a gente tem as atividades estratégicas, que a gente tem uma certa previsibilidade quando vão ocorrer. Mas a toda hora está sendo lançada atividades, tem umas atividades bem interessantes. E assim, como equalizar essa distribuição dessas atividades que não são pensadas diretamente são imprevisíveis,
e não são planejadas pela patrulha ou pela tropa, e adequar isso ao calendário. E uma outra preocupação foi de que, assim, você citou a questão das atividades mensais de ramo, e, assim, eu já vi um questionamento no outro webinar, numa outra oficina que eu participei, que foi com relação à questão da não participação dos escotistas da própria tropa, do próprio grupo, nessas atividades de ramo mensal, que elas são gerais. Os meninos participam sem a participação dos escotistas da tropa. E, assim, como fazer o acompanhamento da progressão dos meninos na participação dessas atividades, da qual não tem a participação dos escotistas da tropa? Não tem como fazer esse acompanhamento. Tá, 3 perguntas, vamos lá. A primeira que você fez, Rafael, é uma pergunta que é feita quando nós falamos de ciclo de programa em eventos de formação presenciais e online, né, quando se tem pouco efetivo na sessão. Aí eu aproveito, inclusive, falo aqui para quem está iniciando uma sessão de ramo sênior, né, ou de qualquer outro, lobinho, escoteiro e pioneiro, né, um clã pioneiro ou alcateia. Quando nós estamos iniciando uma sessão, mesmo o grupo escoteiro ser tradicional, antigo, mas abrir uma nova sessão, não existe diagnóstico, né? Não existe diagnóstico, você não tem que apontar, né, de aspectos que necessitam ser corrigidos. Então, inicialmente, o que é recomendável? Aquela literatura clássica nossa dos escoteiros do Brasil, 6 primeiros meses de uma alcateia, de uma tropa escoteira, de uma tropa sênior, né? Que depois que tem essa contextualização, né, de vivências iniciais do programa educativo daquele ramo, aí sim surgirão, né, depois daquele período, esses diagnósticos para iniciar o primeiro ciclo. Agora, quando se tem um baixo efetivo, eu tenho colegas, assessorados meus, que vivem essa realidade, na pandemia está mais gritante ainda. Eu acho que mesmo, né, assim, eu posso dizer que ainda nunca passei por uma situação dessa, mas tendo um baixo efetivo, eu faria, mesmo esses organismos da sessão se misturando, tendo os mesmos atores, né, a corte de honra são os mesmos, o conselho de patrulha são os mesmos, né, a assembleia da tropa são os mesmos. Isso é muito comum lá no clã pioneiro, né, porque às vezes tem pouco efetivo, que é normal do clã, em um clã que tem muita gente. Eu acho que mesmo assim, protocole-se, né, os momentos de cada organismo da sessão, né, assim, porque às vezes a manifestação de um jovem ou outro pode ser no momento da assembleia, no momento que está na corte de honra. Se for pensar, se você tiver pelo menos 4, a corte de honra, você vai ter monitor e o submonitor, 2, né? A assembleia da tropa e o conselho de patrulha se misturam porque os atores são os mesmos, mas às vezes um que nem monitor nem submonitor, é um integrante, um patrulheiro lá da patrulha, um sênior ou uma guia, possa ser o presidente da assembleia, né? Então eu recomendo, Rafael, e todos que possam vivenciar essa situação de baixo efetivo, que mesmo assim, mesmo esses atores se misturando, né, façam esses organismos da sessão acontecerem, porque existe, inclusive, escrituração técnica para isso, né? Tem as atas, né? Inclusive, isso pontua no grupo padrão, né? Você tem a ata do Conselho de Patrulha, tem a ata da Corte de Honra, né? A Assembleia. Façam com que esses métodos, né? Ou seja, esses organismos possam funcionar, mesmo em que esses atores possam se misturar, né? Isso é muito importante, porque vai valorizar a participação e, como sempre, a coletividade, o incentivo. Se você tem jovens motivados, mesmo sendo poucos, eles vão ser fomentadores do crescimento, né? Vai chamar o amigo, o primo, e por aí vai. A outra pergunta, você tem aqui sobre as né, as atividades online que aparecem aí à torta direita. Isso aí acontece mesmo, né? Assim, eu acho, viu, pessoal, que no online tudo é válido, né? Resguardando os princípios do escotismo, tudo é válido para não deixar a peteca cair, não é assim? A gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa instituição, não é da minha tropa, da sua tropa, do seu grupo, da sua região, está difícil para todo mundo. Então, iniciativas que a gente vê, né? Aí reunião mensal, acampamento regional, teve recentemente um evento aí do Rio Grande do Norte, achei bem legal, né? Muita gente participou de outras regiões. Isso aí, eu acho que quanto mais, melhor. Quanto mais nós tivermos, né, colegas iguais a nós, que estão aí
aprumando as velas desse barco que está passando por esse maremoto, melhor, né, gente? Querer aplicar esse ciclo de programa que nós discutimos aqui à risca, online, não é recomendável. Agora a gente está no momento do salve-se quem puder, né? Então, se existem as atividades que há interesse de jovens querer participar, eu não vejo problema nenhum. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, estava conversando agora, antes de entrar aqui, com a Ilvia, né, que depois deve nos assistir, que é coordenadora, né, uma das coordenadoras aí nacional do ramo sênior, né, a Ilvia de Goiás, que vem fazendo junto com a equipe um excelente trabalho. No dia sábado agora vai ter uma reunião mensal do ramo sênior como dos outros ramos. Mas na tropa que eu atuo a gente tem a nossa atividade já no calendário. Mas eu não deixei de divulgar lá a reunião mensal. Não é assim, o importante é que o jovem esteja conectado. Se ele quiser estar conosco na atividade que nós vamos desenvolver ou quiser participar lá da reunião mensal, ótimo. Só comunica. Ou seja, não vou competir com ninguém. Eu quero que a participação dele lá, ele vai conhecer e vai valorizar e ter outras vivências diferentes da que teve aqui e vice-versa, né? E na primeira que teve, eu fui um dos colaboradores da construção do evento, muito apertado, fiz meio que, né, adaptei uma situação que os colegas nos chamou para ajudar meio que em cima da hora, mas conseguimos fazer algo bem bacana. Então, eu acho o seguinte, se às vezes existem muitos convites dessas atividades que acontecem à torta direita e online, que não estavam nos calendários, etc., junta, ainda mais ramo sênior, né? O pessoal é mais flexível, senta, conversa, galera, estava no nosso calendário aqui, isso, um bate-papo sobre esse tema, mas surgiu essa atividade aqui da região tal, né? Um jamboree online que apareceu aí no ano passado. Vamos participar ou não? Não vejo problema nenhum quanto a isso. Como eu disse, tudo é válido, né, para a gente conseguir atravessar esse período difícil de travessias, né? E sobre a participação de adultos na atividade mensal, realmente ele é um evento só para o jovem. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, eu participei da construção do primeiro, não desse que vai ter sábado, mas eu vi, Rafael, a escassez de adulto. O pessoal da equipe aí do ramo sênior, né, está precisando de voluntários, gente. Né? Então, se você que quer participar não está tendo oportunidade, manda um e-mail lá para a equipe do ramo sênior, que com certeza vão te chamar para ajudar em alguma coisa, porque está precisando de adultos que estejam mentalmente sadios, né? Porque a gente está passando por uma situação tão complicada para poder arregaçar a manga e ajudar a criar esses eventos. Tá? Assim, tem trabalho para todo mundo, né? Então, assim, não é porque o evento é muito específico para jovem, é só manifestar aí que você quer participar, que vão bater aí na sua porta, porque a galera está precisando de ajuda. E, às vezes, a gente cansa, né? Assim, os que estão ali na labuta há muito tempo, a gente quer, vai a outra agora, daqui a pouco eu volto de novo para a batalha, a gente está precisando de voluntários aí para poder fazer com que os eventos possam acontecer. Não estou falando pela equipe, estou falando pelo que eu já percebi, né, que precisam de pessoas para colaborar. Acho que deu para responder os três aí, né, Rafael? Isso. Deu sim, deu sim. Ô, Paulo Henrique, acho que para a gente encerrar, por causa do horário, só faltam mais duas manifestações. Que eu lembre, quem levantou primeiro foi a Ana Cláudia. Então, Ana Cláudia, à vontade. Ana Cláudia? Oi, Tá. estão me ouvindo? Sim, agora sim. Então, só respondendo a pergunta que eu já tinha levantado a mão antes, do chefe que falou sobre a motivação dos escotistas, né? A gente aqui em Brasília, a gente teve muito esse problema, nosso grupo é um grupo relativamente pequeno, e uma das coisas que auxiliou muito é você procurar os grupos do seu distrito e fazer parceria entre as tropas, porque as tropas, no geral, estão muito pequenas, todas as tropas, em todos os grupos. E aí a gente conseguir desenvolver a atividade com mais jovens acaba ficando mais interessante. Então aí a gente consegue que os chefes não fiquem desmotivados, porque a atividade vai ser desenvolvida, cada um pode criar atividade, pode, de repente, os cotistas criarem as atividades em conjunto, para aí sim conseguir desenvolver atividade para muitos jovens e ser atrativo tanto para o jovem quanto para o chefe. Obrigada pela fala e obrigada pelo webinar, viu? Fantástico. Muito bem, obrigado pela presença. A gente agradece.
Adriano, rapidinho, teve o Frank aqui, perguntou como que ele poderia ajudar nos eventos aí da equipe nacional. Pode me mandar um e-mail, Frank, quem mais quiser, que eu repasso para a Ilvia. Então, Ilvia, a galera aqui está querendo colaborar, tá bom? Ilvia, você vai nos ouvir aqui depois. Pessoal que querer participar das construções, Madrugada Sênior, né, os outros eventos que vão ter, vou te passar aí o e-mail de todo mundo aí. Mais gente para trabalhar conosco. Beleza. Carlos Silva, à vontade. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Assim, se o próprio adulto ele não se motivar, como é que ele vai motivar a tropa? Então, o adulto ele tem que correr atrás, buscar o conhecimento para passar para a tropa, e se automotivar, para motivar tanto os seus jovens quanto os outros adultos do grupo, né? Eu mesmo tive essa questão, eu estava meio para baixo, mas eu fui um dos primeiros a correr atrás, participar dos cursos online, participar de alguns eventos online. Recentemente consegui atingir o Catar nível 1, apesar de ser da modalidade básica, mas fiz o Catar. Aí outros chefes também já se motivaram a fazer o próximo, participando aí de vários eventos online. Isso aí é que está aos poucos nos motivando a motivar o jovem. A gente tem que realmente nos motivar. Eu sei que não é fácil nesse momento, mas temos que levantar a cabeça e nos adaptar à nova realidade do escotismo. Isso aí. Paulo, você quer comentar algo antes de encerrar? Eu acho que as contribuições aí vieram endossar, né? A gente falou muito sobre ciclo de programa, mas a gente sabe que, e eu já estava preparado para isso, a situação de pandemia, ela ainda é sempre rico os debates, a gente trocar as experiências, né? E é mais para agradecer mesmo. Eu estou vendo aqui na lista de presença muitos colegas conhecidos aí, Aldenise está aqui conosco, né? Assim, muito legal. A região de Sergipe, parabéns pelo evento, né? Assim, eu sou suspeito para falar do Nordeste, né? Assim, já tive eventos aí das outras regiões todas e, na medida do possível, a gente está aí para poder participar. Agradeço a todos que estiveram conosco, tá bom? Meu contato aí, deixa eu pôr lá no slide final que tem meu e-mail, né? paulohenriquemb@gmail.com, tá bom? Fico à disposição. O Adriano depois vai mandar o material. Você manda, por favor, Adriano, material para o pessoal. Assim que eu disponibilizar o certificado, já envio com o material. Tá bom. E gratidão a todos, né? Bons trabalhos, vamos ter fé, serenidade, que de uma passo de tartaruga, mas a vacinação está caminhando, né? Esperamos que em breve todo mundo possa nos reunir em volta dessa fogueira aí que está na imagem, né? Para poder prosear um pouco mais, beleza? Verdade. Gente, só para finalizar, vocês, por favor, preencham a lista de presença, tá o link aí no chat, tá? Agradecer a todos vocês, a gente teve inscrições de vários estados, de várias regiões. Como eu não estou com a lista aqui, eu não tive a inteligência não estive sempre alerta para pegar a lista de todas as regiões inscritas, mas de todas as regiões geográficas do país a gente teve inscrição, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. A intenção da gente fazer esses webinars é que em julho nós teremos os 4 de ramo, de ciclo de programa para todos os ramos. A gente vai abrir aqui em Sergipe. Estamos estudando fazer um 5º webinar para dirigentes. E o próximo webinar, inclusive, já é um convite para vocês, será com o tema Em que lugar quero chegar remando minha canoa? Isso para ramo pioneiro. Então vai ser com uma especialista no ramo, que é a Ana Marcelino, do Rio Grande do Norte. Ela já trabalha com o ramo pioneiro há muitos anos. Ela é muito respeitada no escotismo do país por ser muito conhecedora, né, do ramo. As inscrições, se vocês olharem, vocês caem para trás, que a procura está sendo muito grande para esse webinar. A gente está até surpreso, porque, né, ramo pioneiro a gente não esperava, mas como também está aberto para pioneiros, então, e esse tema é bem interessante, então está sendo bem procurado. Eu acredito até que vai passar da quantidade de inscritos do webinar do ramo Lobinho, que também teve muito inscrito. Antes que vocês enviem e-mail, porque eu sei que sempre tem no final, e agora que eu já sei que vocês vão enviar e-mail, não se preocupem, porque essa apresentação a gente vai colocar lá no YouTube da região. Então é só procurar no YouTube Escoteiros de Sergipe, que amanhã, se tudo der certo, eu coloco ainda hoje, mas no máximo amanhã já vai estar lá. E
é isso, tá? Então, agradeço novamente, espero contar com vocês. O nosso próximo webinar, esse do Ramo Pioneiro, é dia 19. Este sábado que vem o outro. As inscrições vão até dia 17, pelo Paxto. Já foi enviado o convite para todas as regiões, tá? Então, novamente, preencham lá a lista de presença, por favor. Agradeço a presença de todos. Paulo Henrique, não tenho nem o que dizer, né? Quando eu te conheci lá na Paraíba em 2016, já foi uma experiência maravilhosa. Você é excepcional. E foi maravilhoso. Esse webinar foi muito bom, tá? Parabéns e obrigado a você, obrigado à região de Minas Gerais, né? E obrigado a todos vocês, tá, gente? Então, sempre alerta e boa noite. Boa noite, tchau, sempre alerta. Sempre alerta. Grato a todos.